Infidelidade não é adultério, mas todo adultério começa com a infidelidade. A infidelidade, a traição e o adultério são situações extremamente sérias que podem acontecer dentro de qualquer relacionamento. Quando uma das partes, ou até mesmo as duas, abrem espaços, abrem brechas, que com isso acaba se adoecendo a relação. Nenhum casamento ou união, ele começa com o desejo de trair. Não é essa a intenção do início. O adultério, ele não surge do nada. Ele é fruto de pequenas infidelidades, de escolhas ocultas, de coisas escondidas, de atitudes que não podem ser compartilhadas com o outro. A infidelidade, mesmo que não seja física, já é uma porta de entrada para um adultério. É importante compreender isso. O adultério, ele não começa no ato em si. Ele começa antes, na mente, nas intenções, nos segredos, quando tudo se torna oculto. Quando um cônjuge decide se esconder, ocultar, ou viver algo que não pode ser compartilhado com o outro, ali já existe uma quebra de confiança. Esse esconder é uma porta perigosa. Com o tempo, ele vai levando a algo muito mais sério e doloroso. Quando o relacionamento passa por adultério, a dor é profunda. É como se o chão fosse tirado debaixo dos pés. A confiança, que é a base de toda relação saudável, ela é quebrada. E diante disso surgem muitas perguntas. Será que conseguiremos continuar juntos? Vale a pena continuar? Será que é possível reconstruir? Ou será melhor seguirmos caminhos diferentes? Seja qual for a resposta, existe algo inevitável: o perdão. Sem o perdão, não há liberação emocional. O casal pode até se separar, cada um seguir a sua vida, mas sem perdão, eles continuarão presos um ao outro através de sentimento de mágoas, de raivas e de ressentimentos. E isso impede que qualquer um dos dois estejam realmente prontos para viver um novo relacionamento. O passado, ele se tornará um fantasma presente, prejudicando qualquer tentativa de recomeço. Por isso, o perdão, ele é um divisor de águas. É ele quem define se a história vai caminhar juntos para o sucesso ou para o fracasso. Sejam juntos ou separados. Se o casal decide permanecer juntos, unidos, precisam compreender que aquele relacionamento que existia antes não será mais possível, ele não será o mesmo. É necessário se despedir de um relacionamento antigo que foi ferido e reconstruir algo novo. O casamento não será o mesmo depois de um adultério. Reconstruir existe muito diálogo, existe acordos claros, onde cada uma das partes terá que abrir mão de algo. O casamento, ele só consegue seguir saudável quando existe entrega dos dois lados. Não se trata de voltar ao que era antes, mas abrir espaço para um novo relacionamento. Se o casal decide pela separação, também não é tão simples assim. O pós-divórcio pode ser doloroso, leva um tempo a ser elaborado, mas mesmo diante dessa decisão de divórcio, o perdão continua sendo essencial. Sem ele, a pessoa se torna refém do passado e dos erros cometidos, seja como vítima da traição ou como aquele que cometeu o ato. É importante também refletir que a traição não fere apenas o cônjuge. Quem trai, antes de tudo, primeiro ele trai a Deus, com quem ele tem um compromisso espiritual. Porque o casamento não é apenas um contrato social, ele é um compromisso espiritual. É uma promessa de fidelidade diante de Deus. Depois, ele trai a si mesmo. Porque no dia em que ele disse sim, ou que ela disse sim diante de um altar, diante de um juiz, assumiu um compromisso de ser fiel.
Ao quebrar essa palavra, ele quebra um compromisso com ele mesmo. Ele quebra a própria palavra, a própria honra. E em terceiro lugar, ele trai o cônjuge, que acreditou, que confiou, que se entregou para viver essa aliança. Perceba que isso não é um assunto simples, é algo sério, é uma ferida. O adultério ele causa uma ferida profunda que toca a mente, o coração, a alma. Por isso os casais precisam estar atentos aos sinais antes que a traição comece, antes que abre porta para a infidelidade. A infidelidade não é apenas o dormir com outra pessoa. A infidelidade também é omitir, é esconder, é não compartilhar, é não abrir o coração. A infidelidade, ela começa naquilo, nas sombras, naquilo que não se pode contar para o outro. É por isso que dentro de um relacionamento, a transparência, ela deve ser cultivada diariamente. Casais precisam aprender a compartilhar a vida, a expor as suas fragilidades, a pedir ajuda, a manter uma comunicação aberta. O silêncio, o segredo, o esconder são algo perigosos, porque ali começa a se levantar um muro. Em resumo, a infidelidade, a traição e o adultério são realidades dolorosas, mas não precisam ser sentenças de destruição. Elas podem se tornar pontos de transformação para a vida desse casal. Tudo vai depender da escolha de cada um. Escolher perdoar, escolher reconstruir ou escolher liberar para recomeçar uma nova vida. Mas em todos os casos, o perdão é a chave que abre a porta para uma verdadeira liberdade emocional e espiritual. Reflita sobre esse vídeo de hoje. Que Deus te abençoe.